Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo. Posteriormente a gente tem falado já das coisas escondidas, das coisas da nova aliança e da antiga aliança, e hoje não vai ser diferente. Vou convidar vocês para pegar o nosso Manual do Ser Humano, e vamos abrir hoje em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 19, 20 e 21. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Veja, por que Cristo está falando aqui que não é para os discípulos deles se alegrar, porque os espíritos do mal se sujeitam a eles em nome de Jesus. Porque o ministério dos espíritos, do demônio, esse ministério do mal estava para terminar. Tinha fim marcado na cruz do Calvário. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. E olha, galera, o que diz no verso 22 de Lucas 10. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, pessoal, já fui muitas vezes, depois da pregação aqui, depois dessa leitura, questionado sobre o que acontece, então, dentro das igrejas, que os espíritos se submetem aos pastores, aos irmãos que estão lá. Está bem claro aqui que Jesus fala o quê? Mas não nos alegrais porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Por que Jesus diz isso? Porque eles tinham saído para pregar, eles tinham saído para operar curas e eles voltaram super felizes, os discípulos, porque os espíritos se sujeitavam a eles em nome de Cristo, em nome de Jesus. E Jesus olhou para eles e disse: tá, mas é normal, eu disse poder para vocês, mas não se alegrem com esse poder, porque esse poder vai acabar. Na cruz, ele já sabia da cruz, ele já sabia o que estava por vir. Ele sabia que todas as potestades seriam despojadas na cruz, que não teria mais espírito brandando em volta das pessoas. Ele já sabia disso. Esse ministério de exorcismo tinha fim. O que ia ter agora em diante, ele já sabia, ia ter a nova aliança, ia ter o Novo Testamento a partir da sua morte, e não ia ter mais espíritos para se sujeitar. E ele lembra: antes alegrai-vos com as promessas da vida eterna. O nome de vocês já está escrito nos céus. Alegrai-vos com isto. O que a gente vê por aí? Pessoas colocando tranca-rua de joelho na igreja, pessoas fazendo o tranca-rua, o Exu Caveira, o Exu da Morte, Maria Padilha, de joelhos, enfim. Não é disso que se trata. Mas é o que a gente tem visto por aí. E tem gente que acredita que isso é sinal de espiritualidade. Talvez fosse sinal de espiritualidade para os discípulos de Jesus, naquele momento em volta dele. Mas para ele, não era isso poder de espiritualidade, não era isso. E veja, Jesus não falou para eles: vocês aceitam a mim como Deus único e Salvador? E eles disseram: nós aceitamos, Senhor. E aí eles, cantando alegremente, chamaram Deus e falaram: Deus, escreve o nome deles no livro da vida. Ele disse: alegrai-vos, porque o seu nome já está escrito no livro da vida.
já está escrito nos céus. O nome deles já estava escrito no céu. É o que diz Apocalipse 13. Quem não acreditará nos poderes da besta? Quem não acreditará na ilusão do enganador? Quem não vai se deixar iludir com os grandes feitos do inimigo? Só aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Estes não se deixarão enganar. Em Mateus 25, Jesus põe dois tipos de pessoas: os bodes e as ovelhas. Aos bodes está destinado o fogo eterno, que é só uma metáfora para a morte. Apenas irão morrer e pronto, acabou. Mas para as suas ovelhas, ele diz: vinde a mim, benditos de meu Pai, para assumir o reino que está aguardando por vocês, está pronto desde a fundação do mundo. Então, para você que está ouvindo essa mensagem, o reino está preparado para você desde a fundação do mundo. Você foi designado, predestinado, desde as fundações do mundo, para assumir o reino. E o seu nome foi escrito no céu, gravado no céu, desde a fundação do mundo. Não é uma oração no pé do altar, não são os seus deslizes e equívocos que vão mudar isso. O seu nome já está gravado no céu. Não tem anjo lá para apagar o nome, para apagar o seu nome de lá. Porque quem escreveu o seu nome lá foi o Pai. E isso que eu estou te dizendo agora não é um termo isolado da leitura aqui. Não é um termo isolado da Escritura Sagrada. No Evangelho de João, capítulo 6, diz a mesma coisa. Aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem até mim. Quando você aprendeu do Pai para ir até Jesus? Você aprendeu antes de ocupar o corpo de carne. Os nossos espíritos pré-existiram antes de assumirem a nossa forma corporal, a nossa forma física. E esses espíritos estavam predestinados a reinar na Terra, a tomar posse do reino. Estavam predestinados desde a fundação do mundo pelo Pai, por quem criou a Terra e tudo que nela existe. Jesus diz para os discípulos não se alegrarem com os espíritos se submetendo, os espíritos malignos se submetendo a eles, porque isso iria acabar. Isso tinha fim e ele já sabia. Jesus disse: alegrai-vos com o que é eterno, com o que está por vir, o eterno. Em João capítulo 10, Jesus disse: e aqueles que o Pai me deu, ninguém pode arrebatar de mim, porque quem me deu foi o Pai, que é maior que todos. E eu e o Pai somos um. Veja que não há livre-arbítrio nisso. Você foi escolhido. Eu fui escolhido. Você foi destinado a ouvir o Evangelho, que um dia você já ouviu do Pai, e obedecer. Em João 10, Jesus também diz: a doutrina que eu ensino não é minha. A doutrina que eu ensino é a do Pai, porque ele aprendeu com o Pai. Então veja, não há livre-arbítrio nisso. Você já foi escolhido. Não existe isso, como eu ouvi esses tempos atrás, um pastor falando, de dar chance para Deus. Ninguém dá chance para Deus. Você já foi escolhido desde a fundação do mundo. E estamos predestinados a ouvir o verdadeiro Evangelho e atender a ele. E você que está me ouvindo, você é um eleito, você vai atender a ele. E no capítulo 21, Jesus diz: naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. E a revelação que ele está falando aqui não é aquela revelação de, ai, Deus está me revelando que alguém fez algum trabalho para você, contra você. Ai, Deus está me revelando que tem um demônio te acompanhando.
Não é disso que se trata a revelação aqui nesse trecho da Bíblia. Isso pode ser adivinhação, ou enrolação, ou enganação. Não revelação. A revelação que Jesus diz aqui, que foi oculta dos sábios, Davi, Moisés, Daniel, Salomão, foi revelado às criancinhas, ou seja, aos pequenos. Está sendo revelado a mim, está sendo revelado a você. Não foi revelado para aqueles homens de grande poder que já existiram. Veja que hoje poucas pessoas têm essa revelação. As pessoas estão se alegrando por sinais, por obras, não pela graça da vida eterna. As pessoas andam morrendo de medo de terem o seu nome apagado dos céus, do livro da vida, como se fosse possível, como se com qualquer deslize isso fosse acontecer. Poucas pessoas sabem da revelação. Jesus disse que se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Mas veja, se fosse possível, mas não é possível. Os espíritos que escutaram o evangelho da boca do Pai antes da fundação do mundo estão predestinados a ouvir estes mistérios. E no capítulo 22, Jesus, ainda alegre, diz: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É só aquele que aprendeu do Pai que vai até Jesus e o conhece, porque é filho. Veja, há um mistério aí. Eu não estou falando de teologia da Trindade. Eu não estou falando de dogmas religiosos. Eu estou falando de uma revelação. Eu estou falando da revelação da identidade do Filho. E só o Pai o conhece. Por isso que Paulo diz que Cristo era um mistério que estava oculto. O Pai o escondeu. O Pai o ocultou. O ocultou dos sábios, o ocultou dos anjos que dominavam este mundo. Esses mesmos anjos que nos deram a lei. Porque a lei foi entregue durante o ministério dos anjos. É isso que a palavra diz. O Pai escondeu deles. E somente o Pai sabe quem é o Filho. E somente o Filho sabe quem é o Pai. A revelação do Pai está ligada à revelação do Filho. E a revelação do Filho está ligada à revelação do Pai. E ir a Jesus não é, e conhecer Jesus, conhecer o Filho, não é mudar o seu jeito de viver. Não é deixar de fazer uma dança. Não é trocar o modo que você se veste. Não é trocar o jeito que você come. Não é trocar a maneira que você gasta e ganha o seu dinheiro. Não é disso que se trata, encontrar o Cristo. Receber a Jesus não é deixar de assistir o BBB. Receber a Jesus não é deixar de fazer algo que você faz ou não faz. Receber a Jesus é receber o chamado, ser convocado. Ir a Jesus é receber a revelação. E só é chamado aqueles que estiveram com o Pai e ouviram do Pai desde a fundação do mundo, no concílio do Pai, antes da fundação do mundo. É isso que eu tenho ensinado aqui. Quem é Jesus de verdade? Quem é o Cristo de verdade? E quem recebe a revelação do Filho também recebe a revelação do Pai. Você deve estar percebendo, escutando eu falar aqui, que nas igrejas pouco é dito. Agora você deve estar pensando aí, pouco é dito, pouco é falado sobre o Pai. Na grande maioria das vezes não é falado sobre o Pai, o Deus Pai. Veja, tudo por meu Pai foi-me entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho,
é aquele a quem o Filho quiser revelar. Não depende de quem quer. Não depende de quem corre atrás disso. Depende de o Filho querer ser revelado. E ele se revelando, revela o Pai. Se o Filho deseja revelar-se a você, você já começa a compreender as minhas palavras. E se começa a entender as minhas palavras, e se é um ser espiritual, e se é um espírito que ouviu do Pai desde a fundação do mundo, tem uma gloriosa tarefa a se cumprir. Tem um reino te esperando para você tomar posse. Se você que me ouve está entendendo as minhas palavras, eu tenho certeza que você vai fazer alguma coisa. Porque o Filho está escolhendo te revelar os mistérios. Tenha coragem. Seja firme e forte. Acredite. Escute as palavras do Evangelho. Elas são para você.